Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Tudo certinho? Tudo bem aí? Tudo na santa paz, com saúde? Então tá bom. Família tá boa? Família tá tudo bem? Então tá bom. Tomara que sim, né? Tomara que sim. Bom, gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, né? Fazer um vídeo diferente. Por quê? Porque é muito interessante quando a gente faz alguns vídeos diferentes, focado num só tema, focado naquilo, para que as pessoas possam entender. Porque o fluxo de informações hoje, ele é muito grande. Você pode perceber que hoje nós temos aí internet, televisão, jornal, e as informações chegam assim, sabe, muito rápido, e de um dia para o outro já some também e tal. E aí o que acontece? Devido ao nosso tempo, devido ao nosso trabalho, devido ao que nós temos, a nossa mente também, a gente não consegue guardar todas as informações que a gente quer e não consegue muitas vezes também assimilar tudo o que tem que é permanente. Né? O que é permanente, a gente não consegue assimilar aquelas informações que são permanentes, que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia, né? Ou então ainda que fazem parte do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, e que a gente precisa saber. E tem muitas coisas que a gente precisa entender para que a gente possa também saber, né, o que está acontecendo, o que pode acontecer, para que a gente possa ouvir, né, ouvir mais, né, ou escutar mais e falar menos, né? E quando falar com propriedade, falar com segurança, né? Devido a esse fluxo de informações que nós temos hoje. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou falar um pouco hoje, foi me pedido isso por vários seguidores, foi me pedido hoje, porque está havendo, vamos dizer, não é uma confusão, mas uma falta de informação, todo mundo com aquele pontinho de interrogação na cabeça com relação à intervenção militar, né? A intervenção militar no Brasil. Aí eu fui a fundo, né? Eu vou atender os meus seguidores, fui a fundo, e é por isso que esse vídeo hoje ele é diferente, porque eu vou falar de um artigo que é muito, mas muito importante vocês saberem, né? Como é que se deve lidar com esse tipo de coisa, né? O artigo 142 ele fala especificamente das Forças Armadas. Tem muita gente por aí que está falando que o artigo 142 que o presidente pode decretar intervenção militar. Né? Será que o Bolsonaro pode decretar, por exemplo, a intervenção militar no Congresso Nacional ou então no Supremo Tribunal Federal? Será que ele pode fazer isso? Bom, essa pergunta tem aí, né? Tem agitado a cabeça e o coração de muita gente, né? Porque tem muita gente que não sabe direito. Será que ele pode? Será que ele não pode? Será que realmente é verdade ou não é? Fala isso mesmo no artigo 142 ou não? Então eu resolvi de fazer esse vídeo para explicar para as pessoas a questão do artigo 142. Mas eu quero dizer, antes de falar sobre isso aqui, que quando se trata de Constituição Federal, a gente tem que parar para analisar o seguinte, assim. Trata-se de uma lei e por ser lei tem várias interpretações. Tem várias interpretações. Eu interpreto de um jeito, aquele advogado interpreta de outro, aquele outro advogado interpreta de outro, o judiciário, de um modo geral, interpreta de outra maneira, né? Então ela tem várias interpretações. Tem várias interpretações, né? Então quando se trata de escrita, quando se trata de lei, é realmente uma coisa meio confusa. Mas no modo geral, o artigo ele é muito específico. Ele é muito específico. Inclusive eu vou até fazer aqui uma menção, eu vou falar inclusive a respeito dele daqui a pouco, a respeito do jurista Ives Granda, né? Eu vou falar a respeito dele também, que é simplesmente a referência, né? A referência em Constituição no Brasil. O Ives, ele tem 31 anos de sala de aula, ele já deu aula para muita gente, na universidade, deu palestras, escreveu artigos. Ele é uma pessoa assim que ele vive, ele conhece muito, né? Ele conhece muito de Constituição Federal. E tem um artigo dele aqui, que eu peguei aqui, que eu anotei aqui, entendeu? Falando a respeito disso, falando a respeito do 142. Bom, o artigo 142 fala o seguinte, pode ou não haver uma intervenção militar? Pode ou não? Não. O artigo 142, o presidente pode... o artigo 142 pode convocar... Não, o artigo 142, o presidente pode convocar as Forças Armadas
para garantir a lei e a ordem e que defenda o nosso país dos seus inimigos, viabilizando, né, assim, uma intervenção militar constitucional e uma limpeza ética. Aqui diz no artigo 142 que é assim: as nossas Forças Armadas, ela pode, o presidente, né, ele pode decretar a intervenção militar, desde que seja para defender a ordem, defender a lei, né, contra nós brasileiros, contra qualquer tipo de inimigo. Ele pode fazer uma intervenção militar constitucional e uma limpeza ética. Mesmo que seja conclamados pelo presidente para uma intervenção militar, não poderia, dentro da lei, determinar o fechamento do Senado ou da Câmara dos Deputados ou outros tribunais. Hoje as intervenções federais dependem da autorização do Congresso Nacional, da autorização do Legislativo, ok? E uma interpretação, por que isso, gente? Porque está havendo uma interpretação muito distorcida com relação a isso, muito distorcida. Por quê? Porque tem muita gente que chega aí e fala assim, não, realmente tem que haver uma intervenção militar e tal, mas a pessoa não leu o artigo, não sabe o que quer dizer na lei isso. Não pode de maneira nenhuma. De 88 para cá, da Carta Magna para cá, que é a nossa lei, que é a nossa Constituição, de 88 para cá, os militares eles não podem fazer esse tipo de coisa. Não podem, entendeu? Fazer uma intervenção militar. Eles podem sim defender o nosso país, garantir a ordem e a lei dentro do nosso país. O que o artigo 142 citado pelo Bolsonaro das Forças Armadas. Vocês lembram de um vídeo, em meados de maio, mais ou menos, que o presidente Bolsonaro falou assim: nós queremos fazer cumprir o artigo 142 da Constituição, todo mundo quer fazer cumprir o artigo 142, e havendo necessidade, qualquer dos poderes pode, né? Ele falou assim, tá certo? Pedir às Forças Armadas que intervenham para se restabelecer a ordem no Brasil, foi o que o Bolsonaro disse, pedir às Forças Armadas para que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil. Correto? Correto. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e a Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia, exatamente, e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses da lei e da ordem. Certo? Certo. Bom, agora eu vou dar uma interpretação do Ives Granda, que ele falou uma coisa, eu parei para pensar comigo e eu falei, ele tem razão. Ele tem razão. Apesar da gente achar que não há uma intervenção federal, que não pode haver uma intervenção federal, mas dentro do próprio artigo, em alguns incisos e artigos ali que eu vou citar agora, existe também a possibilidade das Forças Armadas entrar como poder moderador. Porque, veja bem, o Ives Granda falou assim, ele fala assim, diz que no artigo 142 diz, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem, por iniciativa de qualquer poder. Olha só, se um poder sentir-se atropelado por outro poder, poderá solicitar às Forças Armadas que hajam como poder moderador para repor naquele ponto a lei e a ordem se estiver realmente em conflito. Por que ele está falando isso? A proposta, a própria menção de solicitação de poder para garantir a ordem e a lei sinaliza uma garantia distinta daquela que estaria já na função de assegurar os poderes constitucionais com atribuição das Forças Armadas.
E ele explica o seguinte: vamos admitir que, declarando a inconstitucionalidade por omissão do Parlamento, que é atribuição do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal decide-se fazer a lei que o Congresso deveria fazer, mas não o fez, violando o disposto do artigo 103, parágrafo 2º, que diz assim: declarado a inconstitucionalidade por omissão da medida para tomar efetiva norma constitucional, será dado ciência ao poder competente para a adoção de providências necessárias em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. Ives Granda diz: ora, se o Congresso contestasse tal invasão de competência, não poderia recorrer ao próprio Supremo Tribunal Federal, invasor, apesar de ter, pelo artigo 49, inciso 11º, a obrigação de zelar por sua competência normativa perante os outros poderes, tem o dispositivo a seguinte redação: artigo 49. O da competência do Congresso Nacional de zelar pela sua competência. O que ele quis dizer com isso aqui, gente? Ele quis dizer o seguinte: vamos supor que o Congresso não queira fazer por questão de omissão, não faz tal lei, vamos supor. O Supremo Tribunal Federal vai lá e fala: não, então nós vamos fazer. Falando bem populesco, né? Bem popular. Então vamos lá, nós vamos fazer então essa lei. Eles vão lá e fazem a lei e fazem com que essa lei seja decretada e pronto, acabou. O Congresso Nacional, dentro do artigo 49, no inciso 12º, ele pode pedir a intervenção. Ele pode pedir a intervenção das Forças Armadas, se ele quiser, para a moderação da ordem e da lei. Então ele entra como poder moderador. Ele entra como poder moderador das Forças Armadas. Por causa disso. Porque houve uma invasão de um poder para o outro. Houve uma invasão. O Supremo Tribunal, no caso aqui do exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele entrou dentro de um poder que ele não deveria entrar, que é do Congresso Nacional, e aí o Congresso Nacional, dentro da lei, pediu para que as Forças Armadas intervisse e fizesse a moderação entre os poderes. Por que eu estou falando isso e por que o Ives Granda falou isso também? Porque dentro daquilo que aconteceu com o presidente da República, Bolsonaro, e o Supremo Tribunal Federal, que teve aquele problema com os filhos dele e tal, né? Por isso que no vídeo, em meados de maio, o Bolsonaro diz: eu posso pedir a intervenção das Forças Armadas, mas baseado nesse artigo, baseado nessa explicação do Ives Granda. Então, como poder moderador, ele pode. O que ele não pode fazer é pedir intervenção para fechamento do Supremo Tribunal Federal. Isso não, nem do Congresso e nem do Supremo Tribunal Federal. Agora, como poder moderador, ele pode. Porque no artigo 42, no inciso 11º, está lá falando sobre isso. E o Ives Granda, com 31 anos de professor, não só de formação, mas também de pós-graduação também, super acadêmico, super, referência no mundo jurídico, entendeu? Uma pessoa que entende de trás para frente, de frente para trás, a Constituição brasileira, entende assim maravilhosamente bem. Ele explica que pode sim haver uma intervenção. Pode sim haver uma intervenção moderadora das Forças Armadas. Entendeu? Aí sim, porque se houver conflito entre poderes, como estava havendo o Poder Executivo, havendo um conflito com o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário em conflito com o Poder Executivo, fazendo uma intervenção dentro do Palácio da Alvorada, fazendo uma intervenção no Poder Executivo, isso não pode acontecer, porque isso é assegurado em lei. Claro que houve aí também, que vocês podem ter visto isso aí, o Luiz Fux, inclusive, falou sobre isso, falou que as Forças Armadas, elas só podem trabalhar em favor da lei e da ordem do povo, dentro das instituições ele não pode. Falou isso.
entendeu? Que as Forças Armadas, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, eles têm que trabalhar pela lei e pela ordem numa intervenção de qualquer inimigo entrar aqui no nosso país, entendeu? Aí sim eles podem ser, porque eles trabalham para o povo, eles não trabalham para o Estado. É esse o erro do Fux, é esse o erro do Judiciário. Eu não diria nem assim, vamos supor, erro, né? Não diria isso. Erro. Claro que eles estão defendendo o poder deles, porque eles querem ter o Brasil na mão e querem ter o poder executivo nas mãos. É lógico que é isso que está acontecendo também. Isso é lógico que está acontecendo, entendeu? Mas dentro do artigo 49, conforme fala o Ives Grande aqui, pode sim haver um poder moderador se o presidente Bolsonaro se sentir invadido no seu poder. Se ele se sentir invadido no seu poder, ele pode sim pedir a intervenção a intervenção militar, entendeu? Então é isso, gente. Hoje é um vídeo diferente, é um vídeo que eu explico, eu poderia até falar mais, né, a respeito disso, mas isso tem várias interpretações. Eu prefiro ficar com a interpretação do Ives, né, que é um senhor, como eu já falei, super reconhecido, super respaldado, um homem que tem assim 31 anos dando aula em universidade, não só de formação acadêmica, mas também de pós-graduação, né, que também é uma formação acadêmica além da faculdade, entende muito. Então eu prefiro ter a explicação dele, que está aqui, entendeu? No artigo 49. Então, sabe, é assim que a gente deve fazer. Então essa explicação dele está muito clara, que o Congresso Nacional não pode de maneira nenhuma permitir, nesse caso aqui, que o Supremo Tribunal venha se interferir. Porque se o Congresso teve omissão ou não, isso é uma coisa que o Congresso tem que resolver. E não o Supremo Tribunal Federal. Entrar no Congresso Nacional e falar, não, nós vamos fazer uma lei e vocês têm que respeitar essa lei. Não, porque quem faz lei é o Congresso Nacional. E o Judiciário não faz lei. O Judiciário ele é uma casa judiciário. Ele não é uma casa de leis. Então, vocês entenderam como é que é a coisa? Então não pode haver uma invasão. A mesma coisa acontece, como eu falei agora, a respeito do Bolsonaro. O judiciário, ele não entende nada de executivo. Quem entende de executivo é o presidente Bolsonaro. Eles, do Supremo Tribunal Federal, que são os 11 ministros, eles entendem de poder judiciário. O que está na alçada deles, eles podem fazer tranquilamente. Entendeu? Agora, é aquele detalhe, tem que ver o que o presidente Bolsonaro pensa sobre isso. Se realmente se ele vai fazer, se ele não vai fazer. Se bem que agora as coisas estão bem calmas, bem tranquilas, né? A gente percebe aí que depois daquela conversa que teve lá com o Gilmar Mendes junto com o comandante Pujol, né? Houve depois, o Gilmar Mendes deu uma vacilada aí, falando que as Forças Armadas estariam praticando genocídio e tal, depois ficou tudo bem e tal, voltou tudo ao normal, ele deu uma vacilada, porque ele é bocudo mesmo, ele fala umas coisas que não tem nada a ver, né? E o que aconteceu? Aí, agora as coisas estão calmas. Mas se houver e o presidente Bolsonaro se sentir invadido dentro do seu poder, ele pode sim, sem problema algum. Tá bom, gente? Só não pode naquele exemplo que eu dei. Isso não. Chegar lá e fechar Congresso, fechar o Supremo Tribunal, isso não pode. Tá bom? Agora, dentro disso, ele pode andar com poder moderador, sim. Pode, sem problema algum. Tá lá no artigo 149, inciso 12º. Beleza, gente? Então era isso que eu queria falar para vocês. Hoje, especificamente, devido a pedidos, né, dos meus seguidores. Eu não sou um autoconhecedor jurídico. Eu fui à lei, eu fui aprender, fui e interpretei, vi, sabe, durante muito tempo, aqui agora, durante alguns dias, estava interpretando, né, estava ouvindo juristas, né, professores da USP, eu estava vendo o comentário deles, aí vi do Ives também, para trazer para vocês a interpretação do Ives, que eu acredito que seja a melhor, entendeu? E a interpretação do artigo 142, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado mais uma vez por você estar assistindo aí o meu vídeo, e se você ainda não é inscrito, é só você se inscrever aqui, ó, se inscreve aqui embaixo, aperta o sininho que quando tiver mais vídeos aí, o YouTube vai avisar vocês, tá bom? E dá um like pra gente, dá uma força aí também, dá um like aí, que é muito legal, tá bom? Obrigado, viu, gente? Um grande abraço a todos, Deus salve o povo brasileiro.